O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o bilionário Elon Musk seja investigado aqui no Brasil. No fim de semana, Musk fez duras críticas ao ministro do Supremo, a quem acusou de exigir muita censura no Brasil. Elon Musk é dono da rede social X, o antigo Twitter. Em outras postagens, ele sugeriu que Moraes renuncie ou sofra impeachment. Até o momento, Alexandre de Moraes não respondeu às postagens do bilionário. O que provocou a crítica de Elon Musk foi o bloqueio de perfis na rede social pela Justiça do Brasil. O empresário ameaçou levantar todas as restrições, mas até o momento não descumpriu nenhuma medida determinada judicialmente. O ministro Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais e determinou a abertura de uma investigação contra o bilionário por obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O ministro estabeleceu ainda uma multa diária de R$100 mil por perfil bloqueado judicialmente, que eventualmente seja reativado. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, divulgou nota sobre o assunto. Ele diz que a soberania do Brasil deve ser respeitada e não podemos permitir nenhuma intromissão externa que a ameace. Para o ministro, as redes sociais não são uma terra sem lei. É preciso que a discussão sobre a regulamentação dessas mídias avance no Congresso Nacional para garantir mais segurança ao ambiente digital e, principalmente, combater a disseminação de informações falsas e do discurso de ódio. Bom, e quem chega para fazer uma análise é a Lilian Carzola, que é especialista em Direito Constitucional e Penal. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News mais uma vez. Muito boa tarde. E também foi divulgada aqui uma nota do ministro do Supremo, o Luiz Roberto Barroso. Ele diz que qualquer empresa que opere no Brasil está, sim, sujeita à Constituição. Ele destaca o seguinte: o Supremo Tribunal Federal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e decisões das autoridades brasileiras. Ou seja, é um caso muito particular e o Supremo se posicionando, doutora. Olá, Kelly, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Conexão Record News. Exatamente. Esse caso tomou uma proporção, nesse último fim de semana, a partir daquela publicação que o empresário Elon Musk fez, numa postagem já antiga, de janeiro desse ano, do ministro Alexandre de Moraes, o que simbolizou uma certa afronta, nessa rede pública em relação a decisões da nossa justiça brasileira. Na sequência, no dia seguinte, fez novas postagens, ameaçando descumprir decisões judiciais, considerando muito rigorosas as medidas determinadas pelo relator do inquérito número 4874, que é esse inquérito conhecido como inquérito das milícias digitais, em relação às medidas que devem ser adotadas pela rede X, quanto aos perfis e às suas contas, abertas nessa rede. E o que nós vemos hoje, desde o fim de semana, é uma certa mobilização dos atores dos nossos órgãos de poder, do judiciário, como você bem mencionou, a nota divulgada pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, agora há pouco, e também outros deputados, membros do nosso Congresso Nacional, ministro do Estado, como ministro das Comunicações, se manifestando em defesa da nossa ordem, da nossa Constituição, das nossas leis internas do Brasil. Exatamente, porque cada país tem suas regras, Então, não é qualquer um chegar e falar, não, eu vou fazer o que eu quiser. O país tem que se posicionar, porque senão o que vira, não é, doutora? Inclusive, eu vou continuar aqui nessa nota do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Ele disse o seguinte, ainda pegando esse gancho sobre as decisões judiciais, elas podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado. Essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil. Ou seja, você pode discordar de uma opinião ou de uma ação judicial, porém você recorre via o caminho judicial, como tem que ser feito, como manda o figurino.
Exatamente. Essa mesma preocupação parece ter sido manifestada pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão divulgada ontem, né? No bojo desse inquérito, como eu mencionei, conhecido como inquérito das milícias digitais, de número 4874. Ele vê na conduta do Elon Musk uma afronta às decisões da justiça brasileira. E entende, né, que há uma série de indícios, né, no bojo, né, levantados, né, nesse inquérito das milícias digitais e também outros inquéritos relacionados que ele menciona na decisão. Né, ele vê uma série de elementos que apontam para o que ele chama de uma articulação criminosa, uma instrumentalização criminosa, né, nas redes sociais, com vistas a minar a democracia brasileira. E é justamente por isso que ele inclui o Elon Musk nesse inquérito como investigado e determina a abertura de uma nova investigação contra o empresário e também contra os atos, né, de gestão da rede X. E, nesse sentido, também determina uma multa para descumprimento, né, das decisões judiciais nos inquéritos anteriormente, que determinam a restrição de determinados perfis, já identificados como perfis que são criados para disseminar notícias falsas. Então, nesse caso ele venha reativar, como prometeu publicamente, já está instituída a multa de R$100 mil. Isso é um movimento de defesa, né, que as instituições fazem às decisões do nosso Poder Judiciário. Olha, sobre essa questão da democracia, doutora, eu te chamo a atenção aqui para um outro ponto da manifestação do presidente Barroso. Ele fala o seguinte: como é público e notório, travou-se recentemente aqui no Brasil uma luta de vida e morte pelo Estado Democrático de Direito e contra um golpe de Estado que está sob investigação nesta corte com observância do devido processo legal. Continua ainda dizendo o seguinte: o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais, que foi algo que a senhora destacou aqui. Ainda mais quando se diz em relação à rede X, o antigo Twitter, né? Que já houve levantamentos dizendo que é uma rede que divulga muita fake news e também o ódio, né? Sim. Então, essa expressão, a instrumentalização criminosa das redes sociais, foi de fato utilizada pelo Alexandre de Moraes na decisão de ontem, né? E que agora o ministro Barroso repete na nota. E essa é a preocupação mesmo. Esse é o objeto desses inquéritos, que estão todos relacionados. Esse inquérito das milícias digitais, ele foi instalado no ano de 2021, antecedendo o pleito eleitoral de 2022 e já percebendo, né, já a partir de foi um requerimento do PGR, né, nesse sentido, investigando esses atos nas redes sociais atentatórios contra a democracia. E então, me parece, né, que essa questão, na sequência, vai reacender um debate no âmbito do Poder Legislativo. Sim. A gente tem que lembrar que essa questão da regulação das mídias sociais, né, hoje o que temos no Brasil é o Marco Civil da Internet, né, que é uma lei que já caminha para completar, já tem 10 anos, mas que parece não ser suficiente ainda para acompanhar uma série de transformações que esse mundo digital enfrenta a cada dia, né? E então, desde 2020, tramita no Congresso Nacional o chamado PL, né, Projeto de Lei 2630, é o número que o PL tem na Câmara dos Deputados, que é a casa incumbida em sequência à votação, já que esse projeto de lei já foi aprovado no ano de 2020 pelo Senado Federal e agora aguarda desde 2020, então, que seja encaminhado para a pauta e seja votado no âmbito da Câmara. Por uma certa pressão feita pelas chamadas Big Techs lá no ano de 2020 e também por pressões de uma bancada mais conservadora do Congresso Nacional, esse projeto de lei acabou sendo retirado de pauta. E no dia de hoje nós estamos vendo, né, muitos atores políticos nas redes sociais demandando novamente que esse debate volte, né, para a Casa Legislativa, que é quem tem competência efetivamente de estabelecer as regras de liberdade, responsabilização e transparência nas redes sociais, que é o que essa norma, né, esse projeto de lei tem por intenção.
E eu acho que é uma boa oportunidade para a gente esclarecer aqui, porque muitas vezes a pessoa que está acompanhando o assunto de uma forma mais por cima, ela pode se confundir e dizer o seguinte: nossa, então é uma ditadura, agora vai ser censura. Na verdade, todos os veículos de comunicação têm normas específicas a seguir. E as redes sociais, elas são ferramentas novas de comunicação e é preciso também que todo o país crie regras, não é verdade? Inclusive é um desafio não só para o Brasil, mas para outros países mundo afora, né? Inclusive a União Europeia já deu um passo ali à frente, já criou assim algumas normas que estão sendo já implementadas. Tem razão, Kelly. Isso parece, de alguma maneira, a decisão de ontem, quando ele, em caixa alta, rediz no texto que as redes sociais não são terra sem ninguém. Né? E no parágrafo anterior, ele sinaliza que as redes sociais devem, né, seguir as mesmas regras legais e constitucionais que todos os outros meios de comunicação, todas as outras mídias. Então, de alguma maneira, ele sinaliza isso na decisão. E essa também parece ser a preocupação do Congresso Nacional e é o que aparece escrito nesse PL número 2630, que eu mencionei, que é o projeto legislativo em tramitação. A ideia desse projeto de lei é responsabilizar, né, dentre tantas medidas, algo que chama atenção é a responsabilização dessas empresas de mídia, essas grandes big techs, por exemplo, das redes sociais, como mediadoras dos conteúdos que serão postados. Então, o debate que se instala é justamente sobre o conteúdo da liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Então, alguns, né, a gente tem uma certa visão que é muito válida, no sentido de valorizar a liberdade de expressão, no sentido de impor o menor nível de restrições possíveis, para que as pessoas possam usar as redes sociais para manifestarem seus pensamentos, e a gente tem esse direito constitucional assegurado. Por outro lado, se fala numa necessidade de regulamentação, se trata de uma imposição de restrições, de limites ao exercício do direito fundamental, com vistas, apesar de, em detrimento da liberdade individual, apesar de diminuição da esfera de autonomia do particular, daquele que manifesta suas opiniões, em prol do valor coletivo. Então, discurso de ódio, discursos atentatórios a minorias identitárias, a minorias, a grupos identitários, esses discursos não seriam tolerados. E, nesse caso, esses discursos, né, embora se manifestem a expressão, né, pensamento de alguém ou de determinado grupo, atingem outros direitos fundamentais de outros grupos. Portanto, mereceriam restrições e, nesse sentido, a norma responsabiliza, a norma intenta, né, responsabilizar essas plataformas pela mediação dos conteúdos, para estabelecer mecanismos de previamente haver uma filtragem de certos conteúdos que atentatórios a esses grupos, né, ou minorias, grupos identitários, né, como eu mencionei, discurso de ódio, discursos atentatórios à democracia, né, a direitos fundamentais estabelecidos, esses discursos, essas postagens, esses conteúdos deveriam ser barrados, sob pena de responsabilização da empresa. Então, essas big techs fariam esse papel de intermediação, né, fariam esse papel de moderação e seriam responsabilizadas caso não fizessem. Essa é uma das medidas que parecem importantes, porém polêmicas, né, desse projeto de lei. Pois é, a gente segue realmente acompanhando de perto esse assunto. Doutora, muito obrigada pela análise aqui no Conexão e a gente segue aqui toda vez precisando da sua análise, a gente chama novamente. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada, boa tarde, contem comigo sempre que necessário.